Olá, Matheus, Pedro, tudo bem? Na nossa aula de quinta-feira, vai ser lá no livro de português, página 35. Nós vamos ver sobre relato histórico. O que é relato histórico? É uma reportagem, uma notícia, um texto, né, que ele vai passar pra gente informação de algo que aconteceu lá no passado, tá? Relato, relatar é você contar, é uma história, e histórico quer dizer de passado, é algo que aconteceu no passado, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, a história sobre o revolucionário computador, a história do computador, bem legal, tá? E aí vocês vão fazer aqui pra mim a página 36, certo? Então, vocês vão responder aqui de acordo com o texto, tá? E a página 37, essa daqui vocês vão colocar em ordem. Vão olhar no texto e ver qual desses parágrafos vem primeiro. Então, você vai colocar o número 1, 2, 3, 4, correspondente de acordo com a ordem que ele tá lá no texto, tá bom? Aí, aqui, na página 38, vocês vão ler esse trecho, certo? E vão responder aqui, letra A e letra B, de acordo com esse texto. Com esse trechinho aqui, esse parágrafo. Vocês vão dizer a expressão do inventor. Está se referindo a quem? Do inventor, tá? Aí você vai colocar, escrever o nome aqui para mim. E a expressão equipamento, nessa frase, a palavra equipamento, ela está substituindo que informação que está passada aqui, nessa mesma frase, certo? Aí na número 2, vocês vão ler esse trecho para responder aqui para mim. Então, você vai falar sobre o que está falando esse trecho aqui, foi lido na página. E vai responder essas duas aqui, essas duas perguntas, tá? Diante de quais palavras foi omitida a expressão o primeiro computador? Tem aqui algo que está omitindo essa frase, você vai descobrir para mim. E na letra C, você vai reescrever esse trecho de acordo reformulado, colocando a palavra computador sempre que possível, tá bom? Aqui, na número 3, você vai substituir a palavra computadores por uma dessas aqui, tá? Você vai substituir aqui. E na letra B, você vai substituir a palavra peças por uma dessas daqui, tá bom? Qual que faz mais sentido? Você coloca. E possível, tá bom? Aqui, na número 3, você vai substituir a palavra computadores por uma dessas aqui, tá? Você vai substituir aqui. E na letra B, você vai substituir a palavra peças por uma dessas daqui, tá bom? Qual que faz mais sentido? Você coloca. Em matemática, nós continuamos aí sobre direção, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai ler aqui essa frase e você vai preencher com uma dessas três. Ou a palavra em frente, ou a palavra à direita ou à esquerda. Você vai preencher nesses espaços. Mas como que você vai saber? Você vai ter que seguir aqui Marina, tá? Marina é essa personagem aqui. Então, primeira coisa que ela fez, ela foi para onde? Ó, ela foi em frente. Depois ela virou para onde? E aí ela virou e foi para onde? Tá bom? Então, é isso que você vai escrever aqui para mim. Na letra B, você vai pegar o Pedro, tá lá no quarto dele, e aí você vai levar ele aqui, ó, até o banheiro. Você vai fazer essas mesmas setinhas. Vai fazer aqui a setinha, até chegar no banheiro, tá? E aí você vai escrever pra mim qual foi a trajetória que ele fez. Primeiro ele seguiu em frente, depois ele virou pra direita ou pra esquerda. E aí você vai escrevendo, tá? De acordo com a posição dele. Aqui, a direita dele não vai ser a sua, porque ele tá de frente pra você. A Marina não, a Marina é diferente porque ela está na mesma posição que nós, mas aqui está diferente. Então, presta atenção para na hora de colocar a direita e a esquerda, tá? Você vai escrever aqui. Na página 25, você vai colocar aqui para mim a direção que o carro está indo. Primeiro o carro, primeira coisa, ele seguiu em frente, ó. Seguiu em frente. Aí depois ele virou para onde? Virou para esquerda. Aí seguiu em frente. Virou para direita, seguiu em frente. Então, você vai colocando aqui o percurso que o carro fez. Virou para onde? Seguiu em frente. Virou para onde? Seguiu em frente, tá? Hoje, a atividade de matemática é essas duas páginas. Em matemática, nós continuamos aí sobre direção, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai ler aqui essa frase e você vai preencher com uma dessas três. Ou a palavra em frente, ou a palavra à direita ou à esquerda. Você vai preencher nesses espaços.
Mas como que você vai saber? Você vai ter que seguir aqui Marina, tá? Marina é essa personagem aqui. Então, primeira coisa que ela fez, ela foi pra onde, ó? Ela foi em frente, depois ela virou pra onde? E aí ela foi, virou e foi pra onde, tá bom? Então, é isso que você vai escrever aqui pra mim. Na letra B, você vai pegar o Pedro, tá lá no quarto dele, e aí você vai levar ele aqui, ó, até o banheiro. Você vai fazer essas mesmas setinhas. Vai fazer aqui a setinha, até chegar no banheiro, tá? E aí você vai escrever pra mim qual foi a trajetória que ele fez. Primeiro ele seguiu em frente, depois ele virou pra direita ou pra esquerda. E aí você vai escrevendo, tá? De acordo com a posição dele. Aqui, a direita dele não vai ser a sua, porque ele tá de frente pra você. A Marina não, a Marina é diferente porque ela está na mesma posição que nós, mas aqui está diferente. Então, presta atenção para na hora de colocar a direita e a esquerda, tá? Você vai escrever aqui. Na página 25, você vai colocar aqui para mim a direção que o carro está indo. Primeiro o carro, primeira coisa, ele seguiu em frente, ó. Seguiu em frente. Aí depois ele virou para onde? Virou para esquerda. Aí seguiu em frente. Virou para direita, seguiu em frente. Então, você vai colocando aqui o percurso que o carro fez. Virou para onde? Seguiu em frente. Virou para onde? Seguiu em frente, tá? Hoje, a atividade de matemática é essas duas páginas. E lembra? Ele faz mal ao quê? Ao coração, ao dente ou ao cabelo? Você vai pintar somente a figura correta, tá? Hoje também nós vamos trabalhar a aula de arte, tá bom? Então, olha aqui, vamos estudar um pouco sobre o grafite. O que é grafite? É uma pintura um pouco diferente, tá? Ela não é aquela pintura muito certinha, vamos dizer assim. Então, ó, você vê, ela é uma figura bem diferente, né? Olha essa imagem, tá vendo? Ela é feita com traços, cores fortes, né? Ela não é um desenho bem definido, mas no grafite, o artista, ele tenta expressar um sentimento, uma emoção, algo que ele está passando, né? Então, se você olhar essa imagem aqui, você vai ver que sentimento que você consegue perceber olhando essa imagem, tá? Analisa bem, certo? E você vai responder aqui para mim, olha só. Sabendo que Nova York é uma cidade muito agitada, você acha que essa obra de Basquiat representa isso? Então, essa obra aqui, que foi feita lá em Nova York, você acha que ela representa uma cidade agitada, igual é Nova York? Por que você acha isso? Tá? Escreve aqui para mim se sim ou não e o porquê, certo? E aqui na 2 você vai responder, quais sensações essa obra desperta em você? Então, é aquilo da emoção. O que ela passa? Qual é o sentimento? A emoção que ela transmite para você. Quando você olha para essa imagem, o que você sente? Pode expressar à vontade. Pode escrever aqui para mim o que realmente você sente, tá? E aí, aqui, nós temos outra obra. Olha que legal. Feita com bastante cores, bastante traços. Tem letras, tem traços, cores. Bem assim, a gente vê que aqui forma um desenho de uma cabeça, de uma caveira, né? Um olho, dá pra gente ver, mas não é aquela coisa muito certinha, tá vendo? Mas é muito interessante. Aí essa é a nossa tarefa de casa. O que você vai fazer? Você vai, através de colagem, você vai recortar figuras, imagens, pegar de rótulo algo que você acha bem interessante, para você colar aqui para mim e fazer uma montagem bem legal de um desenho bem diferente, tá? Se inspira aqui nessa obra, naquela outra da folha de trás, e aí você faz aqui. Então, você vai usar muitas cores, tá? Você vai usar lápis de cor, você vai usar recorte, você vai usar a sua criatividade para fazer algo bem legal aqui para mim. Lembrando, as cores, geralmente, elas expressam um sentimento, né? Cores mais escuras, elas expressam algo meio pesado, um dia meio triste, uma sensação meio, né, para baixo. E as cores mais claras, elas representam algo mais vivo, mais alegre. Então, tenta expressar aqui o sentimento através dessa sua obra de arte. Agora, você vai ser o artista de grafite, combinado? Interessante. Para você colar aqui para mim e fazer uma montagem bem legal de um desenho bem diferente, tá? Se inspira aqui nessa obra, naquela outra da folha de trás, e aí você faz aqui. Então, você vai usar muitas cores,
tá? Você vai usar lápis de cor, você vai usar recorte, você vai usar a sua criatividade para fazer algo bem legal aqui para mim. Lembrando, as cores geralmente elas expressam um sentimento, né? Cores mais escuras, elas expressam algo meio pesado, um dia meio triste, uma sensação meio, né, para baixo. E as cores mais claras, elas representam algo mais vivo, mais alegre. Então, tenta expressar aqui o sentimento através dessa sua obra de arte. Agora você vai ser o artista de grafite, combinado?